Coma é uma palavra grega que significa sono profundo, um estado de inconsciência do qual a pessoa não pode ser despertada. Agora imagina, depois de um acidente ou um desmaio, você passar meses, anos, décadas dormindo. Hoje a gente vai conversar sobre essa experiência que aflige quem fica do lado de cá e marca para sempre quem teve a vida suspensa por um tempo. Por isso a gente convidou a Laura, que passou por um período de coma, né, Laura? Obrigada por você estar aqui com a gente. E eu queria primeiro, para a gente poder entender o que aconteceu com você, que você contasse essa história, como é que foi? Foi em 2003. Eu saí para trabalhar, como de costume. Nessa época eu trabalhava no Hospital Miguel Couto. E aí, trabalhando normal, tudo normal. Fui almoçar no mesmo lugar onde eu sempre almocei. E aí, quando eu retornei do almoço, eu estava indisposta, me sentindo mal, assim, como se eu tivesse comido alguma coisa que não tivesse me feito bem. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, eu falei para minha supervisora assim, não tô legal, Mônica. E aí a Mônica falou, Laurinha, para se dizer que você não tá legal, que você não deve estar legal mesmo. Senta aí, eu sentei. No que eu sentei, eu desmaiei. E aí eu já não me recordo mais de nada. Eu tive os primeiros socorros lá e fui transferida para o Copador. E lá eu fiquei 53 dias em coma. Não lembra de nada desse período? Nada. Eu acho que o pior do coma é o acordar. Que aí você vê que a sua situação é completamente diferente da que você estava. E aí, quando eu acordei, eu só fazia movimento ocular. Eu fiquei num estado de tetraplegia. E essa percepção foi imediata para você? Foi imediata porque a minha cognição estava preservada. E aí, assim, você pensa até que ponto a sua cognição está preservada é bom ou ruim. Porque eu percebia tudo, eu estava sabendo de tudo e eu não podia me expressar. Era assim, para uma piscada era sim, 2 piscadas eram não. E aí, para eles saberem se eu tinha ou não a percepção de tudo que estava acontecendo ali, isso aí era bem nítido. Eu mostrava a minha mãe, Laura, essa é sua mãe? Se for sua mãe, você dá uma piscada. Se não for, você dá 2. Então, eles avaliaram que ali eu estava com toda a cognição preservada, mas que não falava, não esboçava nenhum movimento a não ser a piscada dos olhos. Antes da gente continuar ouvindo essa parte do seu despertar, né, que deve ser extremamente emocionante, deve ter sido para a família toda e para você esse estranhamento, eu queria saber o que estava acontecendo na sua vida, o que você deixou em suspenso? Porque 2 meses ou 10 anos, acredito que não faça muita diferença para quem está no coma, Nossa, né? sim. Eu estava no último período da minha faculdade, já estava para me formar. É uma coisa assim, quando você acontece isso, não muda a sua vida, muda a vida, a sua e a de quem está ao seu redor. A família, né? Nossa, muda tudo. Meu irmão tinha acabado de se casar e aí ele se mudou para minha casa. Que aí ele falou, não vou deixar minha mãe e meu pai sozinhos. Então, assim, eu vou ser muito sincera a você. Quando eu estava no coma, eu não sofria. Eu imagino o sofrimento da minha mãe e do meu pai. Porque eu estava tranquilinha, não percebi mesmo o que estava acontecendo. Eu só fui ter a dimensão quando eu acordei e aí eu vi que tudo tinha mudado. A partir do momento que eu saí do hospital, eu já vi o quanto tinha mudado. Porque no carro, como eu não tinha movimento, para eu entrar no carro já foi muito complicado. Joga tronco, agora joga perna. E eu tinha travesseiros por todo, porque eu não como faz uma curva, você pode cair. Ali eu já vi que eu falei, gente, nossa mãe. Quando eu cheguei em casa, a minha casa não era minha casa, porque estava um hospital. Era cama hospitalar, era cadeira de banho higiênico, estava tudo diferente. Tudo diferente. E ali meio que caiu na real e falei, gente,
Nossa, vai... Nada é como antes. Nada é como antes. Nada é como antes. Por um tempo não, né, Laura? Na verdade, esse é um evento que muda a sua vida para sempre, muda. né? Muda a sua personalidade muda tudo. até. Então me conta como é que foi esse retornar do coma, esse despertar. O que você lembra desse primeiro momento? Você abriu os olhos, assim, o que você viu? Eu lembro que, assim, eu fiquei muito assustada. Muito assustada. Sua mãe, seu pai, sua família estava perto na hora? Estava. Eu acho que eles não saíram de perto de mim nem um minuto. Então eu olhava para eles e eles felizes e eu não tendo como esboçar a minha felicidade. Reação emocional não deles. Tinha, porque eu não tinha questão de mímica facial nenhuma. Então eu olhava e aí eu queria falar tudo que eu queria falar, mãe, mas não. E eu assim, minha mãe, Laura Carolina, você tá ótima, você tá bem. E aí criou uma situação que eu falei assim, depois de muito tempo que eu comecei a melhorar, mãe, deixa eu ver no espelho. Ela não deixava. E eu falava, gente, por quê? Mãe, vamos... E aí, nessa época, eu morava numa casa em que teve também esse transtorno. Eu estava prestes a me mudar. Meu pai não se mudou porque nós morávamos numa casa grande. E como meu irmão ia se casar, meu pai achou melhor a gente morar num apartamento menor. E aí, nisso tudo, não vamos mudar nada, o apartamento estava todo pronto, vamos continuar aqui. É incrível que a vida, essa frase é maravilhosa, né? A vida muda num instante, num né, instante. Laura? Num a gente instante. pensa que a gente amanhã tem uma programação completa e... Eu já não me programo muito, não me programo. Eu vivo hoje vai ser ótimo. E aí, hoje vai ser ótimo. Com mais intensidade agora, é isso? É. Não como se não fosse viver amanhã, mas eu vivo hoje... da melhor maneira possível. O hoje se chama presente, não é à toa, não é à toa. Então, a gente tem uma matéria, que você sabe, a gente foi ouvir o outro lado, né, da sua família, enfim, que está prontinha ali para o próximo bloco. Então, no próximo bloco, a nossa equipe foi ouvir o lado da história da família da Laura, de quem ficou do lado de cá, esperando o momento dela acordar. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre coma. A nossa equipe foi ouvir amigos e familiares da Laura. Eles contaram pra gente como vivenciaram o período do coma dela. A Laura, quando teve um mal súbito, ela trabalhava nessa unidade de saúde. Ela era estagiária e a Mônica era a supervisora dela. Não é isso, Mônica? É. Como é que foi essa história? Nós estávamos almoçando e acabamos de almoçar e a nossa sala era até no final desse corredor. E aí nós fomos para uma supervisão que tinha sempre depois dos atendimentos. Aí ela se sentou na cadeira, eu estava numa outra cadeira e ela disse para mim, Mônica, eu estou sentindo um gosto esquisito na boca. Parece que eu comi alguma coisa que me fez mal. Aí eu falei, você comeu o quê? Aí antes que ela pudesse me responder, eu percebi que os olhos dela começaram a revirar. Eu consegui ser rápido o suficiente para não deixá-la cair, gritei. Aí a minha colega estava chegando, me ajudou a colocá-la em cima de uma maca. E eu não deixei ela ali, mandei chamar um médico. Por sorte, nós tínhamos um neurologista no setor. Esse neurologista imediatamente foi lá e disse, ela está tendo uma convulsão. E vocês que são profissionais de saúde estão até um pouco acostumados, né, a lidar com certas situações assim. Mas sendo profissionais e amigos. Eu fiquei um pouco assustada. Mas eu não sei porque naquela hora eu tive um discernimento muito grande de que eu precisava ter calma para poder socorrer a Laura. E eu conversava muito com ela, eu falava, calma Laura, você vai ficar bem. Eu achava que falando aquilo eu pudesse dar a ela mais segurança. E em alguns momentos eu percebia que quando eu falava com ela, nós já ligamos para o seu pai, vai ficar tudo bem, ela fechava os olhos e abria, na minha interpretação, numa conotação de que ela estava entendendo o que eu estava falando. Depois de ter sofrido um mal súbito, a Laura ficou 53 dias em coma. E a família também, né? Pois é, nós assim, ficamos super abalados, e, assim, o tempo inteiro no hospital, assim, foi praticamente 24 horas dentro de hospital, a gente saía
8 horas da noite, chegava lá às 7 horas da manhã. E assim, a preocupação da gente era muito grande, porque os médicos... chegou um dia pra gente, disse que ela tinha 48 horas para ela poder reagir do coma, porque senão o quadro ia ser irreversível. Aquilo pra gente foi de uma forma como se tivesse o mundo acabando. Imagina. A gente tentava buscar uma resposta para que aquilo tivesse uma solução. Porque até hoje, a gente não sabe o que aconteceu com ela, entendeu? Existe o imaginário popular de que quem está em coma, é bom que a gente converse, né, dialogue com essa pessoa. Tem até alguns filmes que falam, né, a respeito disso. Exatamente. Incredible talent. He couldn't believe it. And all he wanted to do was to give you more. So he quit the band, he sold his drum kit, and he bought you that child. Sacrifice. That's what we do for the people that we love. A gente chegava lá no hospital, a gente conversava com ela, os médicos diziam, olha, apesar dela estar do jeito que ela está, sem se movimentar, sem abrir os olhos, sem ter reação nenhuma, né? E a gente o tempo inteiro conversando com ela e a gente sabia que ela, no fundo, ela estava ouvindo. Teve uma vez que a gente conversando, ela de repente mexeu o dedo da mão. Aquilo pra gente foi de uma imensa... Ao mesmo tempo a gente pensando assim, meu Deus, graças a Deus, pelo menos agora a gente está sabendo que ela está ouvindo. E no hospital vocês tinham algum acompanhamento psicológico? Tinha assistente social que sempre estava lá junto com a gente, né? Apoiando, dando assim, orientação para a gente, como é que a gente pode fazer também, quando for fazer a visita dela, para ver como é que... para conversar com ela em tempo inteiro. No dia a dia, dentro de um CTI, que é onde os pacientes em coma ficam, não tem como os médicos, os enfermeiros, a equipe que está ali focada no paciente, acompanhar essa família. Então é de fundamental importância que essa família seja acompanhada pelos psicólogos. A gente orienta sempre essas famílias a lidarem com o máximo de tranquilidade. Na verdade, eles recebem todo o suporte da psicologia, fazendo uma ponte junto com essa família e com a equipe médica, orientando sempre essa família no sentido de que ela vai estar ali com esse doente, que esse doente naquele momento está em coma, mas vai chegar um momento em que ele vai precisar dela, estarem ali do lado do doente como como mais um instrumental, fazendo parte de uma equipe que vai ajudar o doente a sair do coma. Não se apegar no foco da gravidade, porque isso vai desestabilizá-los, mas tentar focar em tudo que está sendo feito para levar esse paciente à vida. Infelizmente, alguns pacientes vêm a óbito, mas essa família já vai estar preparada. E hoje, depois de vocês terem passado por essa situação toda, o que fica? Nossa, eu vou te falar a verdade. Eu não gosto nem de lembrar. E assim, a única coisa que eu falo para ela, eu falo, Laura Carolina, você teve a oportunidade, Deus te deu uma oportunidade de nascer novamente. Mesmo com a sua dificuldade, a sua debilidade que você ainda tem, mas você está aqui, você é linda, você conseguiu se formar, você tem uma vida praticamente normal. Então, Ilma, para a gente terminar, deixa um recado para a Laura que está participando do programa também. Minha filhada linda, querida, você sabe o quanto eu amo você. E assim, eu não vou dizer para você que eu faria tudo outra vez. Não. Porque assim, eu quero ver você linda, sorrindo, alegre, como você sempre foi e continua sendo a filhada linda que você é. Eu te amo, meu amor. Pronto. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre coma. Comigo no estúdio a Laura Mota e a Cláudia Páramo, chefe de enfermagem do Hospital São Lucas, que se junta a nós nesse último bloco do programa. Cláudia, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada a você. Queria saber com que frequência você verifica no seu dia a dia de trabalho a entrada de pacientes em estado de coma ou que por qualquer motivo dentro da própria internação acabam entrando em coma. A gente não vê muito isso acontecer.
Que bom. Hoje em dia, quando a gente observa, muitas vezes é como induzido. É feito através de medicação para colocar o doente em estado de coma, para que a gente possa fazer algum tratamento específico. Mas não é muito comum você observar pessoas em coma. E o que diferencia esse paciente do coma de um paciente de outras patologias, por exemplo? O que é um cuidado essencial para um paciente nesse momento do coma? O paciente em coma, muitas vezes a gente relaciona a um bebê. Só que o bebê sente dor, o paciente em coma não sente. Então, ele é totalmente dependente de alguém, do cuidado, e ele não reage ao que a gente imaginaria que, se eu apertar um pouco, ele vai reclamar, ele vai chiar. Não vai acontecer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o corpo daquela pessoa, com as necessidades dela, como é que a gente vai assistir, quantas vezes nós vamos pegar. Ele se alimenta através de sonda, muitas vezes, ou então através de catéteres, ele já não tem peristalse. Então, como é que é o cuidado para que ele não broncoaspire, para que ele faça ingestão de tudo que ele precisa, o cuidado com o corpo, com a pele principalmente, porque ele não se mexe. Nós é que temos que fazer a manipulação dele, trocar de decúbito, trocar os lados, ter religiosamente cuidado com isso, porque isso pode ocasionar aquilo que antigamente se falava de escaras, mas hoje em dia a gente fala de úlcera de pressão. São feridas que são abertas, podem ser abertas no corpo por questão de pressão, você ficar na mesma posição por muito tempo. Tanto em pacientes obesos quanto em pacientes muito magros, isso pode acontecer. E a gente tem que tomar o maior cuidado com isso, porque isso pode ser uma fonte de infecção e que agrave muito o caso dele. Esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter com o paciente em coma. Você ouviu no primeiro bloco o depoimento da Laura, que eu acho que me passa uma vivência muito emocionante mesmo. Eu imagino para o profissional de saúde que vivencia isso do outro lado, vendo a emoção da família também, ouvindo a história dela, o que traz para você, o que você identifica nas vivências que você teve já como profissional desse tipo de situação? O que a gente observa, primeiro que quando isso acontece, nenhuma família está preparada. Ninguém está preparado para isso. Então, primeiro que a família sente muito é aquilo que a madrinha dela colocou, eles chegam de manhã e vão embora à noite. É uma crueldade você deixar o horário de visita por 1 hora por dia. Quem é que aguenta ficar 1 hora apenas por dia visitando alguém naquele estado? E de 1 ou 2 no máximo por vez, né? Exatamente. Ou seja, uma fila para visitar. Exatamente. E assim, você observa que no momento em que eles estão fora do horário de visita, ainda na entrada do CTI, eles ficam trocando experiências, eles falam muito. Isso serve para consolar ou para desesperar as pessoas. Algumas pessoas entram em desespero. A gente sabe que é importante a convivência com o familiar, porque nitidamente você observa a diferença no paciente. A gente já comprovou, já existem estudos que comprovam isso. Quanto mais tempo eles ficarem com o paciente nessa condição, melhor é para o paciente. A gente tem que conversar muito com o doente. Uma coisa que a gente preconiza muito no São Lucas, colocar fotos da vida dele, das pessoas que ele gosta, dele mesmo nas paredes. Escrever frases. A gente tem um quadro branco em que a gente acha super importante todo mundo deixar um recadinho, mesmo que a pessoa, ele não vai ver, o paciente não vai ver, mas nós contamos as frases, lemos de vez em quando, olha, fulano deixou isso escrito para você. O que ela está dizendo é a descrição do meu quarto. Tinham várias fotos, vários recados que amigos escreviam para mim. O que ela está falando da questão de que é comprovado que quando a família está perto, o paciente tem as alterações favoráveis. Minha mãe comentou comigo que de um certo tempo de coma, e aí o médico chegou para ela e falou assim, olha, a partir de hoje a Laura vai ganhar uma outra medicação. Minha mãe, tá bom, porque já eram tantas que aí minha mãe não, olha, a partir de hoje a Laura vai ganhar a medicação que a senhora vai ter a permissão de ficar mais horas com ela. Isso aí. Porque eles viram que a partir do momento que minha mãe entrava, que minha mãe falava comigo, tudo meu se alterava. Então, assim, a partir daquele dia eu ganhei mais um remédio, que foi a minha mãe estar comigo mais tempo. Então, quanto isso
Talvez você não tenha consciência, né? Mas com certeza você sentia em alguma dimensão. Assim, o que você sabe? Eu posso não me lembrar, mas certamente aquilo mexia comigo, tanto que os aparelhos mostravam isso, né? O que se sabe hoje sobre isso, A gente observa que a saturação, às vezes, do doente melhora muito. A gente observa que a frequência cardíaca dele melhora. Às vezes fica um pouquinho taquicárdeo quando está com presença de família, mas a gente observa isso. A gente observa que ele, quando ela falou que ela piscava um olho e uma vez para sim, 2 vezes para não, ele percebe isso, realmente a gente vai observando, porque ele vai começar a aprender tudo novamente, vai falar novamente. Laura me falou um pouquinho que ela tinha que botar o dedinho na traqueostomia para poder falar, é assim mesmo. E a vontade de falar é imensa, então a gente tem que provocar isso nele. A gente, às vezes, usa letrinhas, que a gente vai encaixando as letrinhas para o paciente conseguir fazer a frase. Então, esse despertar melhora muito com a presença da família. E a gente observa isso. A gente observa que fica com a família, que a família vai dar um up no doente. Estou com meu pai internado agora, ele internou esse final de semana, ele não está em coma, mas quando eu dou a comida, ele come tudo. Quando a enfermagem dá a comida, ele não come tudo. Então, a gente sabe que a família faz muita diferença, muita. E o profissional tem que ter essa sensibilidade. Muitas vezes as pessoas acham que a família incomoda. Não, a família não incomoda. A família nos ajuda. A gente tem que tentar perceber essas melhoras com a presença da família, porque ele não é um atrapalhante, ele é um ajudante. Agora, Laura, eu fico imaginando o seguinte, você retorna do coma, cheia de coisas para falar, e na verdade você escuta muito, né? Muito. O que você ouviu? Qual foi a escuta que você teve do período que você ficou em coma, das sensações da tua mãe, do teu pai, da sua família? Eu escutava sempre assim, olha, você tá assim, você vai ficar melhor, você vai melhorar. E aí, assim, eu mexia um dedo, nossa, você mexeu um dedo. E assim, por exemplo, é o que você mesmo disse, você volta a ser um bebê. De reaprender tudo. Eu lembro que quando nas fisioterapias que eu já estava ganhando questão de motricidade fina, de mexer dedo, agora, Laura, você vai comer. Eu lembro que minha mãe saiu da cozinha porque ela não aguentou. Que a fisioterapeuta, você vai ter que comer. Vai, se vira. E aí eu colocava comida aqui, menos na boca. E isso, para minha mãe, foi uma coisa que... Muito duro, nossa... Mas foi tudo um aprendizado. E por eu colocar comida aqui, hoje eu coloco no lugar certo. Como um bebê mesmo, né? Precisa espalhar a comida para depois aprender. Isso aí. Isso foi tudo, questão de escrita, tudo. E você se recuperou bem nessa área, Laura? Você ainda tem uma dificuldade de ambulação, né? De movimento e tal. Mas hoje eu me encontro numa... eu sou paraplégica, né? Minha questão, eu tenho a sensibilidade térmica, tudo, só que eu não tenho controle motor. Mas questão de membros superiores foi totalmente tudo certo. Dentro de uma perspectiva de vida, eu me adaptei bem à vida, assim. Só que uma coisa que eu sempre costumo dizer, quando você retorna do coma, e quando te deixa algumas sequelas, o que mais me deixou... Assim, a minha felicidade não está em andar novamente. Não está, sabe? Eu não vou... porque eu vou ficar feliz quando eu voltar a andar. Não, eu não quero esperar esse tempo. Porque no que eu creio, a qualquer momento eu posso. Só que eu decidi não esperar esse tempo para eu fazer minhas coisas. Então, assim... Resolvi me cuidar, sempre fui vaidosa, continuo sendo. Você praticando esporte? Voltei a nadar. E aí isso também é uma situação engraçada, que quando eu falei, mãe, eu vou voltar a nadar. Tá. Aí eu falei assim, mãe, mas eu vou voltar a nadar no mar. Essa menina, ela quer me matar, não sei o quê. E aí, tanto que nas competições de mar ela não vai. Mas é uma coisa que... coração de uma mãe também. Que eu já me retratei com tudo, assim. A gente está se encaminhando para o final do programa, Cláudia. Eu queria te pedir uma história que tenha te marcado. A gente está ouvindo a história da Laura, que eu acho que é uma bela história, porque o coma é exatamente o que a gente tem de mais próximo
de limítrofe ali da morte, né? E de um retorno, e de um renascimento, enfim. É muito duro e tem um lado que é belo disso, né? Porque você é um sobrevivente, né, Laura? Verdade. Que história te marcou na sua vivência profissional, assim, que você tenha visto e comemorado junto, assim? Eu vi um menino que ele era uma criança numa época que eu trabalhava com home care. E ele saiu do hospital, nós montamos toda a infraestrutura hospitalar, como a Laura falou, na residência. E ele estava em coma, ele tinha sofrido coma por um afogamento na piscina. E ele conseguiu sair do coma. Foi a coisa mais maravilhosa que eu vi, ver uma criança nascer de novo. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a troca dessas experiências, com certeza. Principalmente para quem está vivendo ou já viveu a mesma situação, é muito emocionante. Obrigada por trazer a sua história, Laura. Obrigada também, Cláudia. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. E a gente quer conhecer a sua história e até te convidar para participar do programa. Escreve para a gente, aproveita e curte a nossa página. Estou te esperando para a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!